Existe uma verdade que a maioria dos cientistas da NASA conhece, mas raramente discute abertamente em conferências públicas. E essa verdade vai transformar completamente a forma como você enxerga o futuro da humanidade no cosmos. Enquanto bilhões de reais são investidos em projetos de exploração espacial e colonização de Marte, enquanto empresários visionários prometem levar a humanidade às estrelas nas próximas décadas, e enquanto filmes de ficção científica nos fazem acreditar que eventualmente nos tornaremos uma civilização interestelar espalhada pela galáxia, existe uma barreira física absolutamente intransponível que nos aprisiona dentro do nosso próprio sistema solar. Não estamos falando de limitações tecnológicas temporárias, que serão superadas com mais investimento em pesquisa, nem de desafios de engenharia que aguardam soluções criativas das próximas gerações de cientistas. Estamos falando de uma impossibilidade fundamental baseada nas leis da física, na biologia humana e na estrutura do próprio universo. A Via Láctea, nossa galáxia, possui aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro e abriga entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Para colocar isso em perspectiva brasileira, se você pudesse viajar da Terra até a Lua em um segundo, levaria mais de 4 anos viajando nessa velocidade absurda apenas para alcançar a estrela mais próxima do nosso Sol, o sistema Alpha Centauri. Agora multiplique essa distância por milhões, e você começa a entender a escala aterradora do desafio interestelar. Pesquisadores do Observatório Nacional no Rio de Janeiro trabalham diariamente com essas escalas cósmicas, e cada cálculo que realizam reforça uma conclusão perturbadora que a cultura popular prefere ignorar. Mas aqui está algo que 99% das pessoas desconhecem completamente. Enquanto o público geral imagina que viagem interestelar é apenas questão de desenvolver motores mais potentes ou encontrar combustíveis mais eficientes, os astrofísicos que realmente estudam a física de missões interestelares descobriram que existem 3 assassinos cósmicos trabalhando em conjunto para tornar qualquer tentativa de deixar o sistema solar absolutamente letal para organismos biológicos. Esses 3 fatores não são problemas isolados que podem ser resolvidos um de cada vez com engenharia inteligente. Eles se entrelaçam e se amplificam mutuamente, criando uma barreira composta que se torna exponencialmente mais mortal conforme o tempo de viagem aumenta. O primeiro assassino é a radiação cósmica galáctica, um bombardeio constante de partículas de alta energia que permeia todo o espaço interestelar. O segundo é a degradação inevitável de sistemas mecânicos e eletrônicos ao longo de escalas de tempo medidas em milhares ou centenas de milhares de anos. O terceiro é a impossibilidade biológica de preservar organismos vivos ou congelados durante períodos tão extremamente longos sem que danos cumulativos destruam completamente a viabilidade celular. Cada um desses fatores, isoladamente, já seria extraordinariamente difícil de superar. Juntos, eles criam uma certeza matemática de morte para qualquer tripulação biológica que tente cruzar as distâncias entre as estrelas. Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, localizado em São José dos Campos, têm acesso a dados de radiação espacial coletados por satélites brasileiros e missões internacionais. Esses dados revelam algo que raramente chega ao conhecimento do público brasileiro. O ambiente do espaço profundo não é apenas hostil, ele é ativamente destrutivo em níveis que tornam a preservação de vida biologicamente impossível em escalas de tempo interestelares. Mas existe uma descoberta ainda mais perturbadora que vamos revelar nos próximos minutos. Uma descoberta relacionada ao que acontece com o DNA humano quando exposto continuamente a raios cósmicos durante décadas e séculos, e essa revelação vai mudar completamente sua perspectiva sobre viagem espacial. Para entender por que deixar o sistema solar é impossível, precisamos primeiro compreender exatamente o que significa viajar entre as estrelas em termos de distância e tempo. A estrela mais próxima, Alpha Centauri, está a 4,4 anos-luz de distância. Isso significa que a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo
leva 4 anos e 4 meses para fazer essa jornada. Para colocar em termos brasileiros, imagine que você pudesse viajar de São Paulo até o Oiapoque, extremo norte do Brasil, em 1/1000 de segundo. Mesmo nessa velocidade absolutamente impossível, você ainda levaria mais de 4 anos para chegar à estrela vizinha mais próxima. Nenhuma nave espacial construída pela humanidade jamais alcançou velocidades que sejam sequer uma fração insignificante da velocidade da luz. As sondas Voyager, lançadas pela NASA em 1977, são os objetos construídos por humanos que viajaram mais longe da Terra. Depois de mais de 45 anos de viagem contínua, essas sondas finalmente cruzaram a heliopausa, a fronteira onde o vento solar do nosso Sol perde força diante do meio interestelar. Mas, mesmo viajando há quase meio século a aproximadamente 60.000 km por hora, as Voyager levaria mais de 70.000 anos para alcançar Alpha Centauri se estivessem apontadas naquela direção, o que não estão. 70.000 anos. Para contextualizar, isso é mais tempo do que toda a civilização humana existe. 70.000 anos atrás, nossos ancestrais Homo sapiens estavam apenas começando a migrar para fora da África. Agora você pode estar pensando que a solução óbvia é simplesmente construir naves espaciais mais rápidas, desenvolver sistemas de propulsão revolucionários que possam alcançar velocidades próximas à velocidade da luz. Afinal, a física não proíbe viajar a frações significativas da velocidade da luz. Proíbe apenas alcançar ou exceder 100% da velocidade da luz. Teoricamente, poderíamos construir naves que viajassem a 10, 20 ou até 50% da velocidade da luz, reduzindo drasticamente o tempo de viagem. Mas aqui está onde a maioria das pessoas, incluindo muitos entusiastas do espaço bem informados, cometem um erro fundamental de compreensão. Eles assumem que velocidade mais alta resolve o problema. Mas existe algo que os engenheiros de propulsão espacial do Laboratório Nacional de Astrofísica descobriram através de décadas de cálculos meticulosos, e essa descoberta revela por que mesmo viagens a velocidades relativísticas não salvam missões interestelares tripuladas. Vamos examinar as opções realistas de propulsão. Propulsão química, o tipo usado em todos os foguetes atuais, desde o veículo lançador de satélites brasileiro até os poderosos foguetes Falcon da SpaceX, pode alcançar velocidades máximas de cerca de 15 a 20 km por segundo em relação ao Sol. Isso é aproximadamente 0,00006 vezes a velocidade da luz. A essa velocidade, alcançar um sistema estelar localizado a 1000 anos-luz de distância levaria aproximadamente 5 bilhões de anos, tempo maior que a idade atual da Terra. Claramente inadequado. Propulsão nuclear de pulso. Conceito estudado no projeto Orion nas décadas de 50 e 60, propõe usar explosões nucleares sequenciais para impulsionar uma nave espacial. Estudos teóricos sugeriram que isso poderia atingir velocidades entre 3 e 10% da velocidade da luz. A 10% da velocidade da luz, alcançar um destino a 1000 anos-luz levaria 10.000 anos. Isso representa uma melhoria dramática sobre propulsão química, mas 10.000 anos ainda é um período de tempo absolutamente incompreensível em termos de missão espacial tripulada. 10.000 anos atrás, a humanidade estava apenas inventando a agricultura. Civilizações inteiras surgiram e desapareceram em períodos menores que 10.000 anos. Propulsão de fusão nuclear, usando reações de fusão controlada para produzir impulso, poderia, teoricamente, alcançar velocidades entre 10 e 20% da velocidade da luz se conseguíssemos fazer fusão nuclear funcionar de forma eficiente e controlada, o que permanece um desafio não resolvido após 70 anos de pesquisa intensiva. Mesmo a 20% da velocidade da luz, cruzar distâncias galácticas significativas ainda requer dezenas de milhares de anos. A opção mais exótica frequentemente discutida é propulsão de antimatéria, usando a aniquilação de matéria e antimatéria para gerar energia. Teoricamente, isso poderia permitir velocidades de 30 a 90% da velocidade da luz.
Mas aqui encontramos barreiras fundamentais que provavelmente tornam propulsão de antimatéria impossível para sempre. Primeiro, antimatéria não existe naturalmente em quantidades significativas e precisa ser manufaturada convertendo quantidades colossais de energia em partículas de antimatéria através de aceleradores de partículas. As taxas de produção atuais são medidas em nanogramas por ano com custos de aproximadamente 300 trilhões de reais por grama. Uma nave espacial precisaria de toneladas de antimatéria como combustível. Segundo, armazenar antimatéria requer isolamento perfeito em vácuo, usando campos magnéticos ou elétricos para suspender as partículas longe das paredes do container. Qualquer falha de contenção causa aniquilação instantânea, liberando energia suficiente para destruir a nave. Manter contenção perfeita por décadas ou séculos durante voo interestelar, enquanto sistemas se degradam por radiação e desgaste, parece próximo do impossível. Terceiro, usar a energia de aniquilação para propulsão é extremamente difícil, porque a aniquilação produz raios gama de alta energia e jatos de partículas que são difíceis de direcionar para empuxo. A maioria dos projetos tem eficiência muito baixa, convertendo energia de aniquilação em impulso direcionado. Então, examinando opções realistas de propulsão, descobrimos que velocidades acima de cerca de 10 a 20% da velocidade da luz são extraordinariamente difíceis, e velocidades aproximando 50 a 90% da velocidade da luz são provavelmente impossíveis com qualquer tecnologia viável. Isso significa que cruzar 1000 anos-luz requer no mínimo 5.000 a 10.000 anos, e cruzar porções significativas da galáxia requer 50.000 a 500.000 anos, dependendo da fração da velocidade da luz alcançada e dos destinos específicos. Essas escalas de tempo são a restrição fundamental dentro da qual todos os outros desafios devem ser resolvidos. E é exatamente nessas escalas de tempo que o primeiro assassino cósmico entra em ação com força total. Mas antes de revelarmos exatamente o que acontece com células humanas, após 10.000 anos de exposição contínua a raios cósmicos galácticos, precisamos entender a natureza dessa radiação e por que ela é fundamentalmente diferente de qualquer radiação que encontramos na Terra ou mesmo na órbita terrestre baixa, onde a Estação Espacial Internacional opera. Pesquisadores brasileiros que trabalham com dados do telescópio SOAR no Chile, do qual o Brasil é parceiro, têm acesso privilegiado a medições precisas do ambiente de radiação interestelar, e o que esses dados revelam é absolutamente aterrorizante. O espaço interestelar é permeado por raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia, principalmente prótons, e núcleos atômicos pesados, acelerados a velocidades próximas à da luz, por explosões de supernovas e outros processos astrofísicos violentos. Essas partículas têm energias variando de milhões a bilhões de elétrons-volts, viajando através da galáxia e penetrando todo o espaço interestelar sem blindagem disponível. O fluxo de raios cósmicos galácticos no espaço interestelar, longe de sistemas estelares, é aproximadamente 3 a 5 partículas por centímetro quadrado por segundo, com energias tipicamente entre 100 milhões e vários bilhões de elétrons-volts. Isso pode soar como um número pequeno, mas integrado sobre a área de superfície de uma nave espacial e ao longo de milhares de anos, a fluência cumulativa de partículas se torna enorme. Uma nave com 100 metros quadrados de área de superfície recebe cerca de 30.000 a 50.000 impactos de raios cósmicos por segundo, ou aproximadamente 1 a 1,6 trilhões de impactos por ano, ou 1 a 1,6 quatrilhões de impactos por 1000 anos. Essas partículas penetram profundamente em materiais e não podem ser efetivamente blindadas. O dano biológico da radiação cósmica vem da ionização que essas partículas de alta energia causam ao passar através de tecidos. Cada partícula cria uma trilha de ionização ao longo de seu caminho, quebrando ligações químicas e danificando moléculas incluindo DNA, proteínas e estruturas celulares. O dano mais sério é ao DNA, onde a ionização causa quebras de fita simples e fita dupla,
que podem levar a mutações ou morte celular. O corpo humano possui mecanismos de reparo para dano de radiação, mas esses mecanismos podem ser sobrecarregados por doses altas e se tornam menos efetivos ao longo do tempo, à medida que o dano se acumula e os próprios sistemas de reparo são danificados. A taxa de dose de raios cósmicos galácticos no espaço interestelar é aproximadamente 0,4 a 0,6 grays por ano, ou cerca de 400 a 600 milisieverts por ano, usando fatores de qualidade para contabilizar a maior efetividade biológica de íons pesados comparados a raios gama. Isso é cerca de 100 a 200 vezes maior que a radiação de fundo natural na superfície da Terra, que é aproximadamente 2 a 3 milisieverts por ano. Também é cerca de 2 a 4 vezes maior que as doses de radiação que astronautas na superfície de Marte receberiam, que são cerca de 200 a 300 milisieverts por ano, porque Marte tem atmosfera fina, fornecendo alguma blindagem. Para uma jornada durando 10.000 anos a 0,1 da velocidade da luz, para alcançar um destino a 1.000 anos-luz de distância, a dose cumulativa de radiação seria aproximadamente 4.000 a 6.000 grays, ou 4 a 6 milhões de milisieverts. Para colocar isso em perspectiva, doses agudas de radiação acima de cerca de 5 a 10 grays causam morte em humanos dentro de semanas por síndrome de radiação. Doses de 100 grays causam morte dentro de horas. A dose de uma jornada de 10.000 anos é 400 a 600 vezes. A dose aguda imediatamente letal. Mesmo distribuída ao longo de milhares de anos, essa dose cumulativa é absolutamente fatal, causando dano catastrófico a todos os sistemas biológicos. Os mecanismos de dano são múltiplos e se reforçam mutuamente. Dano direto ao DNA causa mutações e morte celular, em taxas que excedem a capacidade de reparo. Células somáticas acumulam dano, levando à degradação de tecidos e falha de órgãos. Populações de células-tronco são esgotadas, prevenindo regeneração de tecidos. O sistema nervoso central experimenta morte de neurônios e declínio cognitivo. O sistema cardiovascular desenvolve aterosclerose acelerada e doença cardíaca. O sistema imunológico se torna progressivamente menos funcional, aumentando suscetibilidade a infecções e câncer. As taxas de câncer aumentam dramaticamente à medida que células danificadas perdem mecanismos de controle de crescimento. O sistema reprodutivo experimenta dano às células germinativas, causando esterilidade e dano genético à prole se reprodução ocorrer. A escala temporal de acumulação de dano significa que mesmo se organismos começam a jornada saudáveis, eles progressivamente se deterioram ao longo de séculos e milênios. Não existe estado estacionário onde dano é balanceado por reparo, porque a taxa de dano excede capacidade de reparo e os próprios sistemas de reparo se degradam ao longo do tempo. Modelagem matemática de acumulação de dano de radiação mostra que organismos biológicos têm tolerância finita à radiação medida em dezenas a centenas de grays antes que dano irreversível fatal ocorra. As doses de jornadas interestelares excedem a tolerância por fatores de centenas a milhares, garantindo morte. E aqui está algo que vai surpreender você completamente. Blindagem não pode resolver o problema de radiação porque os raios cósmicos mais energéticos penetram qualquer quantidade prática de material de blindagem. Raios cósmicos com energias acima de 1 GeV, bilhão de elétrons-volts, requerem metros a dezenas de metros de material de blindagem para reduzir significativamente sua intensidade. Uma nave espacial com 10 metros de blindagem de água ao redor do compartimento da tripulação teria massa de aproximadamente 30.000 a 100.000 toneladas, dependendo da configuração. Isso está muito além do que pode ser acelerado a velocidades relativísticas com qualquer sistema de propulsão concebível. As razões de massa seriam proibitivas, tornando a missão impossível. Mesmo se blindagem massiva pudesse de alguma forma ser acelerada, ela apenas reduz parcialmente a dose de radiação em vez de eliminá-la.
10 metros de água poderiam reduzir a taxa de dose por um fator de 10 de 500 millisieverts por ano para 50 millisieverts por ano. Isso é uma melhoria, mas ao longo de uma jornada de 10.000 anos, a dose cumulativa ainda é 500 mil millisieverts ou 500 grays, ainda cerca de 50 a 100 vezes a dose aguda letal e muito acima da tolerância cumulativa para a sobrevivência biológica. Você precisaria de blindagem medida em centenas de metros para reduzir taxas de dose a níveis terrestres, o que exigiria milhões de toneladas de massa. Se você está fascinado por esse universo, que não para de nos surpreender com revelações que desafiam nossas esperanças mais otimistas sobre exploração espacial, se inscreva no canal e deixe um comentário contando qual mistério cósmico relacionado à viagem interestelar mais te intriga. Estamos construindo uma comunidade de brasileiros apaixonados por compreender as verdadeiras fronteiras do possível no cosmos, e sua participação fortalece essa jornada coletiva de descoberta científica. Além disso, a própria blindagem cria problemas secundários de radiação através de interações nucleares. Quando raios cósmicos de alta energia atingem núcleos de blindagem, eles produzem cascatas de partículas secundárias, incluindo nêutrons, pions e raios gama. Essas partículas secundárias podem ser ainda mais danosas biologicamente que raios cósmicos primários em algumas faixas de energia. Isso significa que adicionar blindagem não simplesmente reduz dose proporcionalmente à espessura, mas cria compromissos complexos onde você deve otimizar espessura e composição de blindagem para minimizar dose total, incluindo secundárias. Mesmo blindagem otimizada fornece apenas fatores modestos de redução de dose. Blindagem ativa usando campos magnéticos ou elétricos para desviar partículas carregadas foi proposta, mas enfrenta limitações severas. Os raios cósmicos que penetram mais profundamente e são mais difíceis de blindar são as partículas de mais alta energia, que requerem intensidades de campo enormes para desviar mensuravelmente. Criar campos magnéticos fortes o suficiente para desviar prótons de energia GeV requer ímãs supercondutores, com intensidades de campo de vários Tesla, estendendo-se por centenas de metros. Os requisitos de massa e energia para tais sistemas são proibitivos para naves espaciais, e campos magnéticos não desviam partículas neutras ou raios gama, que são contribuidores significativos para a dose de radiação. Então, examinando a exposição à radiação em detalhe, ela se revela como barreira absoluta à sobrevivência biológica durante cruzamento galáctico. As doses cumulativas ao longo de milhares a centenas de milhares de anos excedem tolerância biológica por fatores de centenas a milhares. Nenhuma quantidade de blindagem, que pode ser praticamente implementada, reduz doses a níveis sobrevivíveis ao longo de tais escalas de tempo. O dano de radiação é progressivo e irreversível, levando à morte certa. Qualquer organismo biológico tentando cruzamento galáctico morrerá de envenenamento por radiação muito antes de alcançar destinos milhares de anos-luz distantes, independentemente de quais outros sistemas funcionem perfeitamente. Mas talvez você esteja pensando na solução que frequentemente aparece em ficção científica: animação suspensa ou congelamento criogênico. Se pudéssemos colocar os astronautas em um estado de hibernação profunda ou congelá-los criogenicamente, eles não envelheceriam durante a jornada, e seus corpos não precisariam de recursos como comida, água e ar durante milhares de anos de viagem. Isso resolve simultaneamente o problema de radiação, porque os astronautas estariam inconscientes e não sofreriam psicologicamente, e o problema de recursos, porque tripulações congeladas não consomem suprimentos. Essa é uma solução elegante que tem grande apelo intuitivo. Mas existe uma descoberta devastadora que cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estudam efeitos de radiação em tecidos biológicos congelados, fizeram, e essa descoberta destrói completamente a viabilidade de preservação criogênica para a viagem interestelar. O conceito de animação suspensa envolve desacelerar ou parar o metabolismo biológico
para prevenir envelhecimento e reduzir consumo de recursos durante longas jornadas. Várias abordagens foram propostas, incluindo hipotermia terapêutica, reduzindo temperatura corporal para desacelerar metabolismo, congelamento criogênico a temperaturas de nitrogênio líquido para parar metabolismo completamente, ou preservação química usando vitrificação para prevenir formação de cristais de gelo. O objetivo é preservar o organismo em estado quase estável durante trânsito e, então, revivê-lo no destino. Hipotermia terapêutica, reduzindo temperatura corporal para cerca de 10 a 15 graus Celsius, pode desacelerar metabolismo por fatores de 3 a 5 e tem sido usada medicamente por até vários dias. Mas manter hipotermia por anos ou décadas causa problemas severos, incluindo disfunção cardíaca, coagulação sanguínea, imunossupressão e risco aumentado de infecção. A sobrevivência documentada mais longa em estado hipotérmico é dias, não anos. Estender para meses ou anos parece impossível com compreensão atual, porque sistemas biológicos continuam funcionando lentamente e desenvolvem problemas mesmo em temperatura reduzida. Além disso, hipotermia não para dano de radiação, mas apenas desacelera mecanismos biológicos de reparo. A radiação continua danificando o DNA, proteínas e estruturas celulares na mesma taxa, independentemente da temperatura corporal, mas os mecanismos de reparo são mais lentos em temperatura reduzida, significando que dano se acumula mais rápido relativo ao reparo. Isso, na verdade, torna dano de radiação pior, em estado hipotérmico, do que em estado ativo normal, onde mecanismos de reparo funcionam otimamente. Então, hipotermia torna o problema de radiação pior, não melhor. Congelamento criogênico, a temperaturas em torno de menos 196 graus Celsius, usando nitrogênio líquido para metabolismo e preserva tecido indefinidamente em princípio. Pequenos organismos como vermes nematóides e embriões humanos podem ser congelados e revividos com sucesso, usando crioprotetores para prevenir formação de cristais de gelo. Mas escalar para grandes organismos multicelulares como humanos enfrenta desafios severos que nunca foram superados apesar de décadas de pesquisa em criobiologia. O problema primário é que congelar grandes volumes de tecido sem formação de cristais de gelo requer taxas de resfriamento muito rápidas que são impossíveis de alcançar em órgãos grandes. Quando a água congela, ela forma cristais de gelo que perfuram membranas celulares e danificam estruturas celulares, causando morte quando descongelado. Químicos crioprotetores podem prevenir formação de gelo através de vitrificação, onde a solução se solidifica em estado vítreo sem cristais. Mas crioprotetores devem penetrar todos os tecidos rápida e uniformemente. Em órgãos grandes, o tempo requerido para crioprotetores se difundirem até o núcleo é longo o suficiente que toxicidade danifica o tecido antes que possa ser congelado. Alcançar vitrificação uniforme de humanos inteiros ou animais grandes nunca foi demonstrado. Mesmo se vitrificação é alcançada, o armazenamento em temperaturas criogênicas enfrenta desafios ao longo de longas escalas de tempo. Em temperaturas em torno de menos 196 graus Celsius, movimento molecular é grandemente desacelerado, mas não completamente parado. Dano de radiação ainda se acumula através de eventos de ionização que quebram ligações químicas mesmo em tecido congelado ao longo de milhares de anos. A dose cumulativa de radiação em níveis de radiação interestelar causaria dano extensivo a tecido congelado. DNA acumularia quebras de fita e modificações de base. Proteínas experimentariam ligação cruzada, induzida por radiação e fragmentação. Membranas lipídicas se degradariam. A taxa de dose de fundo de radiação no espaço interestelar de 400 a 600 millisieverts por ano significa que tecido congelado receberia dose cumulativa de 4.000 a 6.000 grays ao longo de 10.000 anos, mesmo enquanto congelado. Essa dose causa dano extensivo a biomoléculas, mesmo sem metabolismo ativo. Estudos de efeitos de radiação em materiais biológicos congelados
mostram dano significativo em doses acima de 10 a 100 grays. As doses de viagem interestelar são 40 a 600 vezes maiores e destruiriam completamente as estruturas moleculares necessárias para a revivificação. Organismos congelados seriam essencialmente degradados quimicamente em tecido não viável. Além disso, o próprio sistema de armazenamento criogênico deve funcionar confiavelmente por milhares a centenas de milhares de anos, mantendo temperatura constante sem falhas. Qualquer aquecimento acima de cerca de menos 130 graus Celsius causa formação de cristais de gelo e destruição de tecido. Manter temperaturas criogênicas requer refrigeração contínua, usando crioresfriadores ou fornecimento contínuo de fluidos criogênicos, como nitrogênio líquido ou hélio líquido. Esses sistemas consomem energia e têm componentes mecânicos que se degradam e falham ao longo de escalas de tempo de milhares de anos. A probabilidade de falha do sistema de resfriamento se aproxima da certeza. Se o resfriamento falha e o tecido aquece mesmo brevemente, os crioprotetores se tornam tóxicos em temperaturas mais altas e causam dano químico. Formação de cristais de gelo destrói estruturas celulares. O organismo morre e não pode ser revivido. Os requisitos de confiabilidade para sistemas criogênicos ao longo de milênios são ainda mais rigorosos que para outros sistemas de naves espaciais, porque qualquer falha é instantaneamente fatal, sem possibilidade de recuperação. Você não pode reparar congeladores criogênicos após organismos terem descongelado e morrido. A missão inteira é perdida com uma única falha de sistema. E aqui está algo que vai transformar completamente sua compreensão do segundo assassino cósmico que mencionamos no início: a degradação inevitável de sistemas mecânicos e eletrônicos. Pesquisadores do Observatório do Pico dos Dias em Minas Gerais, que trabalham com instrumentos científicos de precisão que precisam funcionar por décadas, descobriram padrões matemáticos de falha que revelam por que é matematicamente impossível manter sistemas complexos funcionando por milhares de anos sem manutenção. Mas antes de revelar esses padrões e suas implicações aterradoras para missões interestelares, precisamos entender como a confiabilidade de sistemas se comporta ao longo do tempo. Naves espaciais modernas são projetadas para vidas operacionais medidas em anos a décadas no máximo. As sondas Voyager, lançadas em 1977, têm operado por cerca de 45 anos e estão começando a falhar com instrumentos desligando e energia declinando. Os satélites de operação mais longa em órbita terrestre têm vidas de 20 a 30 anos antes que sistemas se degradem o suficiente para encerrar missões. A Estação Espacial Internacional requer manutenção constante e reabastecimento regular de peças de reposição para permanecer operacional, apesar de estar no ambiente relativamente benigno de órbita terrestre, baixa apenas 400 quilômetros da Terra. Esses exemplos representam o limite superior da engenharia atual para a longevidade de naves espaciais em escalas de tempo de décadas, não milênios. Os modos de falha para sistemas de naves espaciais são numerosos e cumulativos. Componentes mecânicos como válvulas, bombas e motores experimentam desgaste de partes móveis e eventualmente travam ou vazam. Vedações e juntas se degradam de radiação e ciclagem térmica, permitindo vazamentos. Componentes eletrônicos falham por dano de radiação, causando eventos únicos de perturbação e degradação gradual de dispositivos semicondutores. Painéis solares se degradam de radiação, reduzindo saída de energia tipicamente em 30 a 50% ao longo de décadas. Baterias perdem capacidade e eventualmente falham. Sistemas de propulsão desenvolvem vazamentos ou entupimentos, ou corrosão em linhas de combustível e motores. Materiais estruturais desenvolvem fadiga e rachaduras de ciclagem térmica e impactos de micrometeoritos. Sensores derivam fora de calibração ou falham completamente. A matemática de confiabilidade de sistemas complexos mostra que mesmo se componentes individuais têm alta confiabilidade, a confiabilidade do sistema diminui exponencialmente com duração da missão
e com número de componentes. Se uma nave espacial tem 10.000 componentes críticos, cada um com 99,9% de probabilidade de funcionar por um ano, a probabilidade de que todos os componentes funcionem por um ano é 0,999 elevado a 10.000, que é aproximadamente 0,00005 ou cerca de 0,005%, essencialmente zero. Manter função do sistema requer redundância, onde componentes de backup assumem quando componentes primários falham, mas redundância apenas atrasa falha eventual. Se você tem 3 sistemas redundantes, cada um com 99,9% de confiabilidade anual, a probabilidade de que pelo menos um funcione por um ano é um menos 0,001 elevado a 3, que é aproximadamente 0,999999999, ou cerca de 99,9999999%. Muito alto. Mas a probabilidade de que pelo menos um funcione por 1000 anos é muito menor, porque falhas se acumulam e, eventualmente, todos os sistemas redundantes falham ao longo de escalas de tempo muito longas. Quando todos os sistemas redundantes são esgotados, a nave espacial se torna não funcional. A matemática mostra que alcançar alta confiabilidade ao longo de milhares de anos requer seja confiabilidade de componentes impossivelmente alta, ou quantidades enormes de redundância, adicionando massa e complexidade. A confiabilidade requerida para sistemas não mantidos pode ser calculada da duração da missão e probabilidade aceitável de falha. Se queremos 90% de probabilidade de que sistemas de nave espacial funcionem por jornada de 10.000 anos, e a nave tem 1000 subsistemas críticos, cada subsistema deve ter confiabilidade R, onde R elevado a 1000 é maior ou igual a 0,9 para 10.000 anos. Isso requer R maior ou igual a 0,9 elevado a 1 sobre 1000, que é aproximadamente 0,9999 ou 99,99% de confiabilidade ao longo de 10.000 anos por subsistema. Isso significa que cada subsistema pode ter probabilidade de falha de apenas 0,01% ao longo de 10.000 anos, o que é extraordinariamente difícil de alcançar. Convertendo para taxas de falha, isso requer taxa de falha de subsistema menor que 0,00001% por ano, ou cerca de 10 elevado a menos 7 falhas por ano por subsistema. Isso é 10 a 100 vezes melhor que taxas de falha típicas de componentes aeroespaciais. Alcançar tal confiabilidade requer seja melhorias revolucionárias em projeto de componentes e materiais ou programas de teste enormes para selecionar componentes defeituosos. Mas testar para confiabilidade de 10.000 anos requereria 10.000 anos, o que é impraticável. O ambiente de radiação no espaço interestelar degrada ativamente sistemas de naves espaciais, acelerando falhas. Eletrônicos são particularmente vulneráveis à radiação, com semicondutores experimentando degradação gradual de dose acumulada e falhas súbitas de efeitos de evento único, onde impactos de raios cósmicos causam corrupção de dados ou queima de circuitos. Eletrônicos endurecidos contra a radiação têm melhor tolerância, mas ainda se degradam ao longo do tempo e são mais pesados, mais caros e menos capazes que eletrônicos comerciais. Manter sistemas eletrônicos por milhares de anos em ambiente de radiação interestelar é extraordinariamente desafiador. Materiais também se degradam de exposição à radiação. Polímeros e plásticos se tornam quebradiços e racham. Lubrificantes se quebram perdendo suas propriedades lubrificantes, causando componentes mecânicos a travarem. Juntas de solda desenvolvem rachaduras de ciclagem térmica e dano de radiação. Materiais estruturais experimentam fragilização induzida por radiação, reduzindo tenacidade à fratura. Materiais ópticos como janelas e lentes escurecem de centros de cor criados por radiação, reduzindo transmissão de luz. Todos esses processos de degradação são cumulativos e progressivos, eventualmente
levando a falhas de sistema. Compartilhe esse conhecimento transformador com alguém que também se pergunta sobre os verdadeiros limites da exploração espacial humana. Juntos, estamos desvendando verdades científicas que raramente chegam ao público brasileiro com essa profundidade e honestidade. Nossa jornada coletiva de compreensão do cosmos se fortalece quando compartilhamos descobertas que desafiam narrativas simplistas sobre o futuro da humanidade no espaço. Manutenção e reparo poderiam estender vida do sistema indefinidamente em princípio, se tripulação pode diagnosticar falhas e substituir componentes falhados com peças sobressalentes. Mas manutenção requer acesso a componentes, ferramentas, peças de reposição e pessoal treinado. Para missões interestelares durando milhares de anos, a quantidade de peças sobressalentes necessárias para substituir todos os componentes críticos múltiplas vezes adicionaria massa enorme à nave espacial. E mesmo com peças sobressalentes, eventualmente você acaba ou encontra falhas que não podem ser reparadas com peças disponíveis. Então, examinando confiabilidade de naves espaciais, descobrimos que manter sistemas complexos funcionais por milhares a centenas de milhares de anos é efetivamente impossível com qualquer tecnologia realista. Taxas de falha e processos de degradação garantem que sistemas falharão catastroficamente muito antes de completar cruzamento galáctico, mesmo com redundância extensiva, manutenção e reparo. As escalas de tempo excedem o que pode ser alcançado. Naves espaciais tentando viagem galáctica experimentarão falhas de sistema em cascata, levando à perda de suporte de vida, propulsão, navegação ou energia, causando falha da missão e morte da tripulação. E aqui está a revelação que transforma completamente nossa compreensão de por que o sonho de colonização galáctica é fundamentalmente impossível para espécies biológicas, mesmo se pudéssemos de alguma forma resolver magicamente os problemas de radiação e confiabilidade de sistemas através de tecnologias especulativas que não violam física conhecida. Ainda existe uma terceira barreira absolutamente intransponível, relacionada à genética populacional e estabilidade ecológica ao longo de escalas de tempo evolutivas. Cientistas brasileiros que estudam genética de populações na Universidade Federal de Minas Gerais descobriram algo perturbador sobre o que acontece com pequenas populações isoladas ao longo de milhares de gerações em ambientes de alta radiação. O conceito de nave de gerações propõe que, em vez de preservar organismos individuais para a jornada inteira, você mantém uma população reprodutora de organismos ao longo de muitas gerações durante a viagem. A tripulação inicial se reproduz e seus filhos assumem operando a nave, e se reproduzem por sua vez criando cadeia contínua de gerações do lançamento à chegada. Isso supostamente resolve tanto o problema de dano de radiação, permitindo substituição natural de células e tecidos danificados através de reprodução, quanto o problema psicológico, fornecendo estruturas sociais e senso de propósito através de sociedade multigeracional. Naves de gerações aparecem em incontáveis histórias de ficção científica como a solução para a viagem interestelar. Mas naves de gerações enfrentam problemas catastróficos que as tornam fundamentalmente inoperáveis para jornadas durando milhares a centenas de milhares de anos. O primeiro problema é degradação genética de radiação e efeitos de população pequena. Como discuti, a taxa de dose de radiação no espaço interestelar é cerca de 400 a 600 millisieverts por ano, o que causa dano extensivo ao DNA em células reprodutivas, assim como células somáticas. Esse dano é passado à prole, através de mutações em células germinativas. A taxa de mutação em populações irradiadas seria muito maior que taxas de mutação naturais, levando à acumulação de mutações deletérias ao longo de gerações. Modelagem genética mostra que populações pequenas acumulam mutações prejudiciais através de um processo chamado catraca de Muller, onde mutações deletérias se fixam na população,
porque a população é pequena demais para a seleção natural removê-las eficientemente. O tamanho populacional mínimo viável para evitar degradação genética em ambiente de radiação terrestre normal é estimado em várias centenas a alguns milhares de indivíduos, dependendo do tempo de geração e pressão seletiva. Mas no ambiente de alta radiação do espaço interestelar, a taxa de mutação é 100 a 200 vezes maior que na Terra, aumentando dramaticamente o tamanho populacional necessário para manter saúde genética. Cálculos realistas sugerem que manter viabilidade genética ao longo de 1000 gerações, em ambiente de radiação interestelar, requereria populações de dezenas de milhares a centenas de milhares de indivíduos para fornecer diversidade genética suficiente para a seleção remover mutações prejudiciais e para proteger contra a deriva genética aleatória. Uma nave de gerações abrigando 100.000 pessoas para a jornada de 10.000 anos requereria nave espacial enorme, com massa de milhões de toneladas, com suporte de vida, agricultura e espaço de convivência. Os requisitos de propulsão tornam isso completamente impossível de acelerar a velocidades relativísticas. Mesmo se você pudesse de alguma forma lançar tal população massiva, o segundo problema é manter ecologia viável por milhares de gerações. A população requer produção de alimentos, que requer sistemas agrícolas, que requerem reciclagem de nutrientes, água e resíduos. Esses sistemas ecológicos devem permanecer estáveis e produtivos para a jornada inteira, fornecendo todas as necessidades nutricionais sem insumos externos. Sistemas ecológicos fechados são extraordinariamente difíceis de manter e propensos a instabilidades e falhas. O experimento Biosfera 2 na Terra falhou em manter fechamento por apenas 2 anos, apesar de estar na Terra com acesso a recursos externos. Escalar ecologia fechada para dezenas de milhares de pessoas por milhares de anos torna problemas de estabilidade muito piores. Doenças de culturas ou surtos de pragas poderiam destruir produção de alimentos causando fome. Desequilíbrios de ciclagem de nutrientes poderiam levar a deficiências ou toxicidades acumulativas, tornando o solo improdutivo. Ecologia microbiana poderia mudar de formas que interferem com decomposição de resíduos ou processamento de nutrientes. Deriva genética em culturas agrícolas e gado ao longo de milhares de gerações poderia reduzir produtividade ou qualidade nutricional. Qualquer uma dessas falhas ecológicas causaria colapso do sistema alimentar, levando à fome em massa e falha da missão. O terceiro problema é a estabilidade social ao longo de milhares de gerações em ambiente confinado. Sociedades humanas confinadas a naves espaciais sem fronteira e sem expansão desenvolveriam patologias sociais severas de superpopulação, competição por recursos e falta de oportunidade. Exemplos históricos de comunidades isoladas como Ilha de Páscoa ou Groenlândia Nórdica mostram que sociedades confinadas a recursos limitados tendem à depleção de recursos, colapso social e violência. Naves de gerações enfrentariam um confinamento ainda mais extremo, sem absolutamente nenhuma possibilidade de expansão ou comércio externo. As dinâmicas sociais tenderiam a autoritarismo rígido, onde a autoridade central controla estritamente reprodução e alocação de recursos para prevenir superpopulação e superexploração, ou a colapso anárquico, onde facções lutam por recursos limitados. Ambos os resultados são incompatíveis com manter sistemas tecnológicos complexos, como naves espaciais. Regimes autoritários tendem a suprimir inovação e manter controle através de limitar conhecimento, tornando-os incapazes de resolver problemas técnicos novos. Sociedades anárquicas não podem manter a cooperação necessária para operações de naves espaciais. De qualquer forma, a sociedade eventualmente perderia a capacidade de operar a nave espacial, levando a falhas de sistema e morte. O quarto problema é manutenção de conhecimento e cultura ao longo de milhares de gerações. A tripulação deve manter conhecimento técnico necessário para operar e reparar sistemas de naves espaciais, incluindo física avançada, engenharia, ciência da computação e ciência dos materiais.
Eles devem passar esse conhecimento através de gerações, através de educação. Mas em sociedade confinada com recursos limitados, manter sistema educacional abrangente é difícil. Conhecimento especializado que não é imediatamente útil pode ser esquecido conforme gerações passam. Se conhecimento crítico é perdido, a tripulação perde a habilidade de manter sistemas e a nave espacial falha. Além disso, o propósito inicial da missão de alcançar sistema estelar distante pode ser esquecido ou rejeitado por gerações posteriores que nasceram na nave e nunca escolheram participar da missão. Descendentes 500 gerações após lançamento não têm conexão com os planejadores originais da missão e podem questionar por que deveriam continuar em direção a destino que seus ancestrais escolheram. Eles podem decidir alterar curso ou abandonar a missão, ou desenvolver práticas culturais incompatíveis com operações de naves espaciais. Manter continuidade cultural e comprometimento à missão através de milhares de gerações parece psicologicamente e sociologicamente implausível. O quinto problema é que naves de gerações não realmente resolvem o problema de radiação como alegado. Sim, a população pode se reproduzir substituindo indivíduos conforme morrem de dano de radiação e envelhecimento, mas a radiação ainda causa dano extensivo à população. Taxas de câncer seriam enormemente elevadas, com talvez 50% a 90% da população desenvolvendo câncer em algum ponto de suas vidas. Muitos morreriam de doenças induzidas por radiação antes de alcançar idade reprodutiva, reduzindo viabilidade populacional. Aqueles que se reproduzem passam dano genético à prole, degradando o pool genético ao longo de milhares de gerações. O dano genético cumulativo tornaria a população progressivamente mais doente e de vida curta, até que não possa mais se manter. Blindagem de radiação para naves de gerações enfrenta as mesmas restrições de massa que para outras naves espaciais. Fornecer blindagem adequada para a população de dezenas de milhares requer milhões de toneladas de material de blindagem que não pode ser acelerado a velocidades relativísticas com qualquer propulsão plausível. Naves de gerações realistas aceitariam exposição alta à radiação durante toda a jornada, aceitando que a população sofreria consequências severas de saúde. Isso torna a missão ainda mais eticamente problemática, porque você está condenando milhares de gerações a viver vidas curtas e dolorosas, devastadas por doença induzida por radiação para a missão que não escolheram. Então, naves de gerações não resolvem os problemas de cruzamento galáctico, mas na verdade os tornam piores, introduzindo modos de falha adicionais relacionados à genética populacional, ecologia, estabilidade social e continuidade cultural. As escalas de tempo de milhares a centenas de milhares de anos são muito longas para qualquer população biológica se manter em ambiente de nave espacial, mesmo com reprodução. Naves de gerações não são solução viável para a viagem galáctica, mas são outro cenário impossível. Agora você pode estar pensando em uma última possibilidade que frequentemente aparece em discussões futuristas. E se abandonarmos completamente biologia e transferirmos consciência humana para substratos digitais que podem sobreviver indefinidamente e não sofrem dano de radiação ou requerem suporte de vida? A ideia de consciência carregada propõe evitar limitações biológicas, inteiramente escaneando cérebros humanos em resolução suficiente para capturar toda a informação que constitui consciência e personalidade. Então, rodando essa informação como software em computadores. As mentes carregadas poderiam então viajar através da galáxia em naves espaciais pequenas e leves, sem os fardos de biologia. Ao alcançar o destino, elas poderiam fazer download em novos corpos biológicos, crescidos de informação genética armazenada ou continuar existindo como entidades digitais. Este cenário é popular em ficção científica e especulação transhumanista, e é às vezes apresentado como desenvolvimento futuro inevitável, mas enfrenta problemas fundamentais que o tornam impossível ou irrelevante a questão de espécies biológicas cruzando a galáxia. O primeiro problema
é que não temos ideia se consciência pode ser carregada. Consciência pode requerer substratos biológicos específicos que não podem ser replicados em silício. A relação entre estrutura cerebral e experiência subjetiva não é compreendida bem o suficiente para saber se escanear conectividade neural preserva as características essenciais que criam consciência. Mesmo se consciência pode, em princípio, ser carregada, os requisitos técnicos para escanear cérebros em resolução adequada são impressionantes. Para capturar toda a informação relevante, você precisa mapear as posições e forças de conexão de aproximadamente 86 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses, junto com estados moleculares de neurotransmissores, canais iônicos e sistemas modulatórios. Isso pode requerer imageamento em escala atômica de cérebros inteiros, o que está muito além de tecnologia de imageamento atual ou previsível. Escaneamento destrutivo que fatia o cérebro em seções finas pode ser possível, mas isso mata a pessoa original, levantando questões sobre se o carregamento é continuação da consciência original ou meramente uma cópia. Além disso, mesmo se escaneamento é possível e carregamentos podem ser conscientes, chamar isso de humanos cruzando a galáxia é questionável quando os viajantes são software rodando em computadores, não humanos biológicos. Se estamos dispostos a aceitar entidades digitais como continuação da humanidade, então não estamos falando sobre espécies biológicas cruzando a galáxia, mas sobre inteligência artificial pós-biológica se espalhando através da galáxia, o que é cenário completamente diferente. A questão original é se espécies biológicas podem cruzar a galáxia. E carregamento não resolve isso, mas abandona a biologia inteiramente. Os próprios carregamentos ainda enfrentariam desafios durante cruzamento galáctico. Mesmo que não sejam biológicos, computadores são vulneráveis a dano de radiação, causando inversões de bits, corrupção de memória e falhas de processador. Computadores endurecidos contra a radiação existem, mas são mais pesados e menos poderosos que processadores comerciais e ainda acumulam dano ao longo do tempo. Manter sistemas computacionais funcionais por centenas de milhares de anos em ambiente de radiação interestelar é difícil. E se o hardware falha, as mentes carregadas são perdidas, assim como organismos biológicos morrem quando seus corpos falham. O conceito de crescer corpos biológicos no destino para carregamentos, fazerem download, requer resolver todos os problemas de preservação biológica e desenvolvimento que discuti. Você deve transportar embriões congelados ou óvulos e esperma que enfrentam problemas de dano de radiação, ou deve transportar sequências completas de DNA como informação digital e sintetizar organismos do zero no destino, o que requer capacidades muito além de biotecnologia atual e pode nunca ser possível. Crescer corpos adultos de informação genética requer recapitular desenvolvimento inteiro de embrião através de feto, através de infante, através de criança, através de adulto, o que leva décadas e requer recursos e expertise que podem não estar disponíveis no destino. Então, carregar consciência não resolve o problema de espécies biológicas cruzando a galáxia, mas redefine o problema para ser sobre entidades digitais cruzando a galáxia. Se estamos perguntando se organismos biológicos especificamente podem cruzar a galáxia, a resposta permanece não porque carregar abandona a biologia. Se estamos perguntando se algum descendente da humanidade, independentemente de substrato, pode cruzar a galáxia, então estamos fazendo pergunta diferente que pode ter resposta diferente, mas não é o que originalmente queríamos dizer por espécies cruzando a galáxia. Se você chegou até aqui é porque a curiosidade científica pulsa forte em você, e você não se satisfaz com narrativas simplificadas sobre nosso futuro cósmico. Ative as notificações para não perder nenhuma revelação sobre os verdadeiros limites e possibilidades da existência humana no universo. Estamos construindo a maior comunidade brasileira dedicada a compreender as fronteiras reais do conhecimento científico sobre exploração espacial. O conceito final frequentemente proposto é sondas autorreplicantes, ou sondas de von Neumann, que viajariam a sistemas estelares distantes e, ao chegar,
Usariam recursos locais para construir cópias de si mesmas que então lançariam para sistemas estelares adicionais. Isso cria expansão exponencial, onde uma sonda se torna 2, se torna 4, se torna 8, em gerações sucessivas, eventualmente cobrindo a galáxia inteira. Porque sondas são não tripuladas e pequenas, elas podem ser aceleradas a velocidades mais altas e não requerem suporte de vida. Isso é às vezes apresentado como estratégia inevitável de expansão para qualquer civilização avançada. Mas sondas autorreplicantes enfrentam limitações severas que as impedem de funcionar como mecanismo para espécies biológicas cruzarem a galáxia. Primeiro e mais obviamente, elas não transportam organismos biológicos, mas apenas carregam informação. Uma sonda chegando em sistema estelar distante poderia, em princípio, carregar informação genética ou mentes carregadas que poderiam ser usadas para recriar organismos ou entidades conscientes. Mas como discutir isso, enfrenta todos os problemas de recriação biológica ou carregamento. Carregar organismos congelados enfrenta problemas de dano de radiação. Carregar apenas informação requer capacidades que não temos e pode nunca ter. Segundo, sondas autorreplicantes requerem capacidades de manufatura autônomas extraordinariamente sofisticadas, muito além de qualquer coisa que temos ou podemos imaginar desenvolver. A sonda deve chegar em sistema estelar sem infraestrutura e construir base industrial completa de materiais brutos para manufaturar cópias de si mesma, incluindo mineração, refinamento, processamento de materiais, fabricação de componentes, montagem, teste e lançamento. Manufatura atual de naves espaciais requer economia industrial global com milhões de trabalhadores e trilhões de reais de infraestrutura. Replicar essa capacidade em sonda autônoma com massa de talvez centenas de quilogramas é ficção científica, não engenharia. O nível de inteligência artificial requerida para a autorreplicação autônoma precisaria igualar ou exceder capacidades humanas através de todos os domínios, incluindo ciência, engenharia, manufatura e resolução de problemas. Isso é inteligência artificial geral que não sabemos como criar e que pode requerer consciência e compreensão que não podemos implementar em máquinas. Se estamos assumindo que a AGI existe, então já estamos no reino de inteligência pós-biológica especulativa, não expansão de espécies biológicas. Terceiro, mesmo se sondas autorreplicantes pudessem funcionar em princípio, as escalas de tempo para a expansão galáctica através de replicação de sondas ainda são extremamente longas. Cada geração requer viajar para novo sistema estelar a alguma fração da velocidade da luz, levando décadas a milhares de anos, dependendo de distância e velocidade, então estabelecer base industrial e manufaturar cópias levando anos a décadas, então lançar cópias para próximos destinos. O tempo total por geração pode ser 100 a 10 mil anos. Expandir através de galáxia de 100 mil anos-luz através de gerações sucessivas levaria milhões a dezenas de milhões de anos. Ao longo de tais escalas de tempo, as linhagens de sondas divergiriam e evoluiriam através de modificações intencionais ou através de erros acumulados em replicação. Sondas separadas por milhares de gerações e milhares de anos-luz teriam projetos e programação e objetivos diferentes. Elas podem não reconhecer umas às outras como relacionadas. Elas podem competir por recursos ou interferir com operações umas das outras. A expansão coerente de espécie única, através de sondas de von Neumann, se fragmentaria em populações diversas de sondas evoluídas com relações incertas aos criadores originais. Então, sondas autorreplicantes não fornecem mecanismo para espécies biológicas cruzarem galáxia, mas criariam população de máquinas autônomas que podem carregar alguma informação dos originadores biológicos, mas seriam entidades fundamentalmente diferentes, perseguindo seus próprios objetivos evoluídos. Chamar isso de espécies cruzando a galáxia é enganoso quando os viajantes reais são máquinas não organismos. Agora deixe-me examinar o que todas essas impossibilidades revelam sobre o paradoxo de Fermi e a distribuição de vida inteligente no universo.
Porque se viagem galáctica é impossível para espécies biológicas, então toda a estrutura do paradoxo de Fermi precisa ser reconsiderada. O paradoxo assume que civilizações avançadas naturalmente se expandiriam através da galáxia, tornando sua presença óbvia através de megaestruturas ou estrelas alteradas, ou calor residual, ou emissões eletromagnéticas. A ausência de tal evidência é então intrigante e requer explicação através de filtros ou hipóteses de zoológico, ou argumentos de simulação, ou outros cenários especulativos. Mas se viagem galáctica é na verdade impossível para espécies biológicas, então não há paradoxo algum. Civilizações surgem em planetas onde condições permitem vida e evolução. Elas desenvolvem tecnologia e talvez se espalhem para outros corpos em seu sistema estelar. Se as barreiras que discuti para Marte e viagem espacial geralmente podem ser superadas, o que é questionável, mas elas não podem se espalhar para outros sistemas estelares, porque as distâncias, escalas de tempo, radiação e barreiras de confiabilidade são intransponíveis. Cada civilização permanece confinada ao seu sistema estelar de origem, até que se extinga de causas internas ou de evolução estelar, tornando seu planeta inabitável. Sob este modelo, a galáxia poderia conter milhares ou milhões de civilizações independentes, cada uma confinada ao seu próprio sistema estelar, separadas por anos-luz, sem possibilidade de contato ou expansão. Da perspectiva de qualquer civilização dada, a galáxia parece vazia porque os vizinhos mais próximos estão muito distantes para detectar com tecnologia atual, e nenhuma civilização se espalhou além de seu sistema de origem. Isso explica o paradoxo de Fermi, sem requerer terra rara, ou grandes filtros ou cenários de autodestruição. Civilizações existem, mas estão isoladas não através de escolha ou esconderijo, mas através de restrições físicas fundamentais. As implicações para SETI, busca por inteligência extraterrestre, são significativas. Se civilizações estão confinadas aos seus sistemas de origem, então devemos focar buscas em sistemas estelares individuais, procurando vazamento eletromagnético de civilizações planetárias, ou faróis intencionais, direcionados a comunicar com potenciais vizinhos. Não devemos esperar encontrar evidência de impérios de escala galáctica ou megaestruturas em escalas galácticas, porque tais coisas não podem existir. As distâncias entre civilizações vizinhas podem ser centenas a milhares de anos-luz, tornando comunicação eletromagnética difícil devido à degradação de sinal e longos tempos de viagem da luz, criando atrasos de séculos a milênios. Mesmo se duas civilizações apenas 100 anos-luz separadas detectam sinais de rádio uma da outra e tentam comunicação, o tempo de ida e volta é 200 anos, tornando conversação impossível. Qualquer mensagem enviada recebe resposta 2 séculos depois. Manter diálogo através de tais atrasos requer paciência extraordinária e estabilidade institucional ao longo de escalas de tempo mais longas que a maioria das civilizações humanas existiu. A conversa é mais como intercâmbio arqueológico, onde cada mensagem responde à informação séculos velha de sociedade que provavelmente mudou dramaticamente no ínterim. A probabilidade de duas civilizações existirem simultaneamente em níveis tecnológicos, permitindo comunicação dentro de distância de contato, é reduzida pelas considerações de escala de tempo. Se civilização tecnológica típica dura 1000 a 100 mil anos antes de extinção ou transcendência, e se o sistema estelar potencialmente habitável mais próximo, com origem independente de inteligência, está a 500 anos-luz de distância, a probabilidade de que ambas civilizações existam simultaneamente e estejam transmitindo sinais detectáveis durante a janela breve, quando sinais poderiam se sobrepor, é muito baixa. A maioria das civilizações surgiria, transmitiria brevemente e se extinguiria sem nunca detectar evidência de vizinhos. Então, o paradoxo de Fermi se dissolve quando reconhecemos que viagem galáctica é impossível. Não devemos esperar que a galáxia seja colonizada ou mostre sinais de civilização disseminada, porque expansão além de sistemas de origem não pode ocorrer. A galáxia
é provavelmente povoada por civilizações isoladas, que parecem sozinhas de suas próprias perspectivas, mesmo que muitas civilizações possam existir através de volumes galácticos. Provavelmente não estamos sozinhos na galáxia, mas estamos permanentemente isolados de quaisquer vizinhos, por distâncias que não podem ser cruzadas por organismos biológicos. Este isolamento não é condição temporária aguardando melhor tecnologia, mas é característica permanente de como inteligência biológica existe no universo. Estamos vinculados ao nosso sistema estelar, assim como estamos vinculados à Terra dentro de nosso sistema estelar. Como argumentei em contextos anteriores, o sonho da humanidade se espalhando para as estrelas ou encontrando civilizações alienígenas é revelado como fantasia que nunca será realizada. Existimos em solidão cósmica não porque somos únicos, mas porque o universo é estruturado de tal forma que inteligências biológicas não podem superar as barreiras separando-as. Reconhecer este isolamento permanente deveria inspirar tanto humildade quanto apreciação. Humildade porque nossa esfera de influência é limitada à nossa vizinhança estelar imediata no máximo e provavelmente apenas ao nosso planeta. Não somos atores cosmicamente significantes que moldarão evolução galáctica ou espalharão vida originada na Terra através do universo. Somos fenômeno local cuja existência e conquistas e lutas importam dentro de nosso contexto local, mas não fazem diferença ao cosmos mais amplo. Qualquer coisa que conquistemos ou falhemos em conquistar afeta apenas a nós mesmos e talvez nosso sistema solar, mas não se propaga a escalas galácticas. Esta insignificância cósmica pode parecer deprimente, mas também é libertadora porque nos libera de expectativas grandiosas e permite focar no que realmente importa. O que importa não é nossa significância cósmica, que é nula, mas a qualidade de experiência consciente para seres capazes de sofrer e florescer. Devemos focar em criar vidas boas para habitantes atuais e futuros da Terra, em vez de fantasiar sobre destinos cósmicos impossíveis. O projeto de construir civilização sustentável, que maximiza florescimento e minimiza sofrimento, é objetivo digno independentemente de contexto cósmico. A apreciação deveria vir de reconhecer o acidente extraordinariamente improvável, que permite existirmos e contemplar essas questões. Como argumentei em contextos anteriores, nossa existência requereu incontáveis contingências improváveis em níveis cosmológicos, geológicos e biológicos. Ganhamos uma loteria cósmica virtualmente impossível, e acontecemos de existir durante janela breve, quando consciência e inteligência existem na Terra, entre a origem da vida bilhões de anos atrás e eventual esterilização da Terra por evolução solar bilhões de anos daqui. Durante esta janela breve, temos o privilégio extraordinário de experimentar realidade e criar significado e conhecimento, e beleza, e relacionamentos. Isso é intrinsecamente valioso, independentemente de ter significância cósmica ou permanência. O fato de que estamos isolados e eventualmente cessaremos de existir não diminui o valor de nossas experiências enquanto existimos. Um pôr-do-sol bonito ou momento de amor ou insight científico tem valor à consciência experimentando-o, quer ecoe através da galáxia ou persista além de nossas mortes ou não. O isolamento permanente também afeta como devemos abordar exploração espacial e se vale a pena perseguir. Se não podemos realisticamente viajar a outras estrelas ou estabelecer presença além de nosso sistema solar, então os recursos dedicados à exploração espacial devem ser justificados em outros fundamentos que permitir expansão humana. Ciência espacial fornece conhecimento sobre o universo que tem valor intrínseco e pode fornecer benefícios práticos através de desenvolvimento de tecnologia ou recursos de asteroides, mas não pode fornecer backup para a humanidade ou solução para problemas da Terra através de colonização. O escopo realista para a presença humana no espaço é limitado ao nosso sistema solar, e mesmo lá primariamente ao espaço próximo à Terra, com possivelmente expedições breves à Lua ou asteroides.
Como discuti em contextos anteriores, colonização de Marte é efetivamente impossível, devido às barreiras que descrevi anteriormente. Outros corpos em nosso sistema solar são ainda mais hostis. Então, o voo espacial humano provavelmente permanecerá confinado à órbita terrestre. Para o futuro previsível com sondas robóticas, explorando o sistema solar e coletando dados científicos. Esta visão mais limitada para a exploração espacial é menos romanticamente atraente que visões da humanidade se espalhando para as estrelas, mas é mais realista e pode levar a melhor alocação de recursos. Em vez de investir trilhões em missões interestelares impossíveis ou colônias marcianas, podemos investir em objetivos alcançáveis como satélites de observação da Terra, ciência espacial e infraestrutura próxima à Terra que fornece valor real. Também podemos redirecionar recursos para resolver problemas da Terra como mudança climática, pobreza e preservação de ecossistemas que realmente afetam bilhões de pessoas, em vez de perseguir conquistas espaciais simbólicas que não beneficiam ninguém. O foco deveria mudar de espaço, como domínio para a expansão humana para espaço, como domínio para a exploração científica e como contexto para entender o lugar da Terra no universo. Exploramos espaço não para escapar da Terra, mas para melhor entender o universo que habitamos e para apreciar a singularidade da Terra como o único lugar que conhecemos onde vida e consciência existem. Este reenquadramento torna a exploração espacial complementar em vez de alternativa, à gestão da Terra. A revelação final e mais profunda é que a impossibilidade de viagem galáctica nos força a confrontar a verdade fundamental sobre nossa existência. Somos temporários, locais e sozinhos em escala cósmica. Não há resgate vindo, não há backup planetário, não há civilização galáctica para juntar-se. Temos apenas esta Terra, este breve momento no tempo cósmico, e uns aos outros. Nossa resposta a essa realidade define quem somos como espécie. Podemos negar a verdade e continuar perseguindo fantasias impossíveis, desperdiçando recursos preciosos e tempo em projetos que nunca funcionarão. Ou podemos aceitar nossas limitações com maturidade, focar em criar a melhor civilização possível dentro das restrições que enfrentamos e encontrar significado não em grandeza cósmica, mas em qualidade de existência que conseguimos criar para nós mesmos e gerações futuras durante nosso breve tempo sob o Sol. A escolha é nossa, mas a física é implacável e as leis do universo não se curvam aos nossos desejos. Viagem galáctica mata tudo biológico que a tenta. Estamos presos aqui, e quanto mais cedo aceitarmos essa verdade, mais cedo podemos começar a construir o futuro que realmente está disponível para nós.